Meu nome é Rui Li e eu sou mestre aqui no Templo Zulai. Bem-vindos à nossa quinta aula da série A Vida do Buda, uma aula desenvolvida especialmente para pessoas surdas, onde, além do uso da língua brasileira de sinais, procuramos também facilitar o entendimento de vocês através da leitura labial. Então, antes de começarmos, vamos dar uma rápida olhada no que vimos na aula passada. Bem, na aula passada, nós acompanhamos os acontecimentos que ocorreram após o príncipe Siddhartha abandonar o palácio. Vimos que ele corta seus cabelos, rompendo com sua classe social. Depois, vimos que ele encontra um primeiro grupo de praticantes espirituais. Após conversar muito com eles, decide ir procurar um sábio chamado Alara Kalama. No caminho, ele passa pelo reino de Magadha e tem uma conversa com o rei Bimbisara, que tenta convencê-lo a desistir de sua busca. Vimos então o encontro de Siddhartha com Alara Kalama. Ele se junta ao grupo e rapidamente aprende tudo o que o mestre tinha para ensinar. Então, ele parte em busca de outros professores. Bem, então vamos começar a aula de hoje. Após deixar a Lara Kalama, Siddhartha encontra outro professor e se torna seu discípulo. O nome desse professor era Uddaka Ramaputta, e com ele Siddhartha exploraria estágios mais avançados da meditação. Aliás, alguns desses estágios nem o próprio Uddaka havia alcançado. Ele apenas falava teoricamente sobre eles. Isso fez com que, em pouco tempo, Uddaka Ramaputta também oferecesse a Siddhartha a liderança de seu grupo, assim como seu antigo professor fez. Mas Siddhartha também recusou a oferta. Ele sabia que sua busca ainda não havia terminado. E não passou muito tempo, Siddhartha também deixa esse professor. Embora Siddhartha tenha passado muito tempo com esses dois professores, ele sempre enfatizou a importância deles. Tanto que ele incorporou o que aprendeu com eles na meditação budista, que ele desenvolveria tempos depois. Bem, Siddhartha agora havia decidido que sua busca seria solitária, mesmo estando na companhia de outros 5 praticantes. Não havia mais a figura de um líder. O grupo decide então ir
em direção a uma floresta em Bodh Gaya. E eles então iniciam uma prática de ascetismo severa, expostos ao frio, ao calor, à chuva, sem nenhum tipo de proteção, e meditando praticamente todo o período do dia. Além disso, eles se alimentavam minimamente, apenas o suficiente para se manterem vivos. Eles comiam cascas de árvores e musgos que cresciam ao redor de onde estavam. Mas, depois de alguns anos, Siddhartha percebeu que aquilo não estava funcionando. Eu vou colocar por alguns segundos uma imagem que retrata o estado de Siddhartha após todos esses anos de prática severa. Siddhartha estava à beira da morte por inanição. E então ele se lembrou de um episódio em sua vida, de um dia em que ele, ainda muito criança, foi levado por seu pai até os campos de cultivo de arroz. Era o início do período de plantio. E nesse dia, Siddhartha testemunhou os trabalhos de preparação do solo. Enquanto o arado rasgava a terra, inúmeros pequenos animais eram mortos. Outros tinham seus corpos partidos. Outros agonizavam sob o sol. Ele entendeu ali o que era o sofrimento. Mas ele percebeu também que o boi que puxava o arado, que estava causando todo aquele estrago, que aquele boi também sofria. Sofria por ter de puxar aquela pesada ferramenta. Sofria sob o sol e sofria com as chicotadas que levava do homem que o conduzia. Mas a percepção daquela criança foi além. Ele também reparou no homem que conduzia o boi que puxava o arado. E este homem também sofria. Sofria sob o sol, suas roupas encharcadas de suor. Ele não era mais um jovem, e suas costas arcadas, seus passos lentos, denunciavam as dores que ele estava sentindo. E também mostravam que aquele homem havia passado a vida naquela função. E então, na cabeça daquela criança, se dissolveu a ideia de que apenas alguns seres sofriam ou estavam em desvantagem. O sofrimento a todos tocava, e o pequeno príncipe foi tomado por um profundo sentimento de compaixão pelos pequenos animais, pelos grandes animais e pelo ser humano. Essa pequena lembrança da infância trouxe àquele homem que estava à beira da morte uma nova percepção sobre sua busca.
ele se deu conta de que não havia algo ou algum lugar a ser buscado, que a paz que ele buscava estava o tempo todo dentro de si e que ele tinha as ferramentas para acessá-la, que o sofrimento a tudo permeia. Essa é a realidade e que estava em suas mãos o poder de entrar em um acordo com essa realidade. Mas para isso, ele precisava de seu corpo físico vivo. Ele precisava se alimentar. Siddhartha então se levanta e vai em direção ao rio que havia ali perto. Seus colegas de prática ficam perplexos olhando a cena. Ele entra no rio, toma banho, como há tempos não fazia, e bebe água, como há tempos também não fazia. Mas, quando Siddhartha deixa o rio, ele é vencido pela fraqueza e desmaia. Acontece que, o próximo dali, havia um vilarejo e uma menina que cuidava de um pequeno rebanho de ovelhas estava por perto. A menina se depara com Siddhartha desacordado, e de tão magro que ele estava, ela chegou a pensar que ele estivesse morto. Mas assim que ela percebeu que ele estava respirando, ela tira de sua sacola um recipiente com leite e começa a alimentar lentamente aquele homem. Siddhartha começa, aos poucos, a recuperar os sentidos. Ele agradece a menina enquanto bebe o leite que lhe foi oferecido. Recuperado, ele vai em direção aos seus companheiros de prática, mas eles nem lhe dão ouvidos. Eles consideram Siddhartha um fraco que desistiu de sua prática e o abandonam. Siddhartha agora está sozinho e, após tantos anos, sua busca se aproxima do fim. Ele só precisa se sentar em meditação, organizar seus pensamentos, suas percepções. Ele estava prestes a se iluminar. E essa parte da história nós veremos na próxima aula. Muito obrigado a todos e até lá. Om